Ele é desenhista, ilustrador, artista plástico, autor, educador, premiadíssimo no Brasil e no exterior. Aqui no Hora VIP eu tenho o prazer de conversar hoje com o artista multimídia Daniel Zulay. Obrigado por nos receber, Daniel. É um prazer, que bom, Roberto, a gente está aqui poder falar um pouco sobre trabalho e cumprimentar todos aí que estão nos assistindo. Muito trabalho, né? Legal. Muito trabalho. Assim, não dá para a gente conversar sobre Daniel Zulay sem falar em criança, né? Eu acho que as crianças popularizaram o Daniel para o Brasil, para o mundo. E a gente sempre vai pensar em você, nós vamos pensar em Turma do Lambe Lambe, nós vamos pensar em quadrinho, desenho animado. Fala um pouco sobre isso, Daniel. De 1976 a 1986, eu entrei na casa de muitas famílias no Brasil inteiro, em rede nacional, pela TVE, pela Bandeirantes, numa época em que ainda não havia computador, não tinha videogame nos anos 70, ainda não tinha, eles chegaram nos anos 80, e brincando pela televisão, fazendo jogos de raciocínio, de certa forma eu fui pioneiro na sucata doméstica de fazer com que as crianças em casa usassem qualquer material sem necessariamente ter que comprar, usar publicidade para estimular consumo em casa. Reciclando. E usando a imaginação de forma criativa que a criança podia desenvolver sua aptidão brincando e vendo televisão. Com certeza você foi um pioneiro em reciclagem, eu me recordo bem disso. E você ensinou muita gente a desenhar. Quem foi pioneiro na época, acho que talvez no mundo, porque não havia, nem nunca existiu, por exemplo, até os anos 70, um programa que estimulasse a aptidão artística sem ser uma aula. É esse que é o ponto sensível. E eu digo que não era didático no sentido de que não era curricular, como na escola, claro, que aquilo cumpre um programa, que o professor se forma para transmitir esse conhecimento. Eu brincava com a ideia aleatória, que tudo pode ser aproveitado e o seu pensamento, a ideia que você tem, essa ideia você pode transformar o mundo com isso. Então, essa confiança é que dava, através do programa, um interesse da criança se sentir valorizada, muito importante, ao invés de comprar um brinquedo pronto, que ela pudesse se aborrecer e parar de brincar, um brinquedo caro às vezes, ela ter orgulho de fabricar e construir alguma coisa com as suas próprias mãos, né, que envolvia terapia, coordenação motora, terapia ocupacional, né? E aí ela orgulhosamente mostrar para o pai e também orgulhosamente o que eu fiz, olha o produto, olha o que eu já sei fazer, né? Isso é importante para a vida adulta, você trabalhar o ser humano e aprender a fazer com as mãos. Depois, anos e anos, vamos dizer, quando minhas crianças chegaram aos 20, aos 30, eu comecei a receber cartas de adultos que foram crianças que assistiam ao meu programa e diziam, olha, eu fazia brinquedos com caixas e eles se transformaram em protótipos, porque hoje eu faço matemática pura e robótica aplicada e eu estou fazendo uma bolsa no exterior e o seu programa foi muito importante para desenvolver essa minha aptidão. Na formação desse ser humano. Nós temos algumas coisas da época. Da Turma do Lambe Lambe, os livros, as músicas. Um tsunami, né? Foi um tsunami, começou aqui, pequenininho na TVE. Bom, você sabe que eu não comecei como Turma do Lambe Lambe, né? Aqui são os vinis. E aqui o Daniel. Das músicas. Garoto, Daniel garoto. 12 para 13 anos. Olha que bacana. Tomava aulas de violão com Oscar Castro Neves, que era um privilégio ter um professor como aquele. Nossa. E as músicas entraram no programa porque havia uma burocracia. Aqui em algum lugar, nós colocamos aqui. Tem a biblioteca infantil também, biblioteca infantil, historinhas da Turma do Lambe Lambe. Porque a parte de desenho era em duas etapas. Tinha a aulinha de desenho, que eu pegava um tema e ensinava, fundo do mar, dinossauros, e tinha as histórias da Turma do Lambe Lambe. O professor Pirajá. O professor que transmitia os conhecimentos. É meu preferido, meu favorito. Olha isso, esse é uma revista. É uma revista. Feliz aniversário, né? Tinha um disco compacto, parabéns para você, né? Olha aqui. E se transforma num pôster. Eu tive isso. Olha, vou mostrar para as crianças, não é um CD preto, não, é um disco mesmo, tá? Um compacto. As crianças não conhecem. Bem, tem muita coisa que você desenvolveu para a criança, né? O Bufunfa, os livros infantis, e tudo que ele desenha se transforma em realidade, né? Olha que barato. Tem o rei, e o livro foi adotado em várias escolas e tudo. E tem a coleção em 3 volumes, esse aqui é o número 3. Aventuras da Turma do Lambe Lambe. Essas histórias... Eu visitei a casa do Hans Christian Andersen na Dinamarca. Foi? Ele no mundo é um símbolo da literatura infantil, né? O Andersen.
Mas uma das coisas características da importância literária do Anderson é que quando você lê, uma mãe que leia para o seu filho uma história, ele já escreve para ser contado. Quando ela lê, ela está contando a história. Ela já conta escrevendo. Ele não está descrevendo algo como uma narração, não. É para você poder contar, e a pessoa que ouve como quem está contando de improviso, né? Sem ler nada. E também as campanhas. Mais um esse aqui é do Crack, bem recente, né? Teve um da Operação Lei Seca. Né? Que é o livro do Crack. O Crack também. Você sabe que tanto o da Lei Seca... Falando para as crianças. Também até com o professor Pirajá. Isso. Né? Esse aqui é um songbook já reunindo os discos que foram gravados, né, da Turma do Lambe Lambe, para preservar as partituras, as gravadoras. Houve um sucateamento, né, nos anos 90, até o ano 2000, causada pela convergência de mídias, né? Quando se começou a baixar, download o disco, entrou o CD, o vinil. Algodão doce, olha isso aqui. Algodão doce. Todas as canções estão nesse songbook para ouvir, cantar, tocar e brincar. Mas de 1976 a 1984 eu fiquei na TVE. Depois, com a entrada do Walter Clark para a Rede Bandeirantes, ele saiu da Globo. Aí, de 1984 a 1986, eu fiquei em rede nacional, numa rede comercial, já que a TVE é uma rede educativa. E nesse processo, eu depois saí da televisão em 86 e fiquei 10 anos formatando a oficina de desenho Daniel Azulay, porque os pais, quase sem exceção, a maior parte, eles me escreviam e diziam: você não tem um curso de desenho para indicar para o meu filho? Depois de 10 anos diariamente fazendo programas, e me dediquei a outros 10 anos, mais uma década, só oficina de desenho Daniel Azulay, onde eu tive oficinas no Paraná, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, aqui no Rio de Janeiro expandi a maior parte das franquias, foram ao todo quase 17. Hoje tem perto de 9 franquias. E tem o projeto social Crescer com Arte, que é o viés, vamos dizer, de responsabilidade social, né? É gratuito para crianças, fizemos na Aldeias SOS, na Cidade de Deus, no Morro do Turano, através da Fundação Américo de Viveiros. E o Daniel tem essa variedade de trabalhos, né? Não só para criança, mas muita coisa que tem feito para os adultos. E eu queria falar uma coisa, porque eu falei com você quando a gente chegou aqui, né? Que eu já conhecia muitos trabalhos seus e não sabia dessa sua faceta do escultor, né? E aí você mostrou um trabalho interessantíssimo da bicicleta. É uma releitura de uma das obras da exposição da Porta, né? Esse quadro aqui das bicicletas se transformou num símbolo, vamos dizer, de marca registrada, de trabalho. Os magnetos também são quadros magnéticos, né? Onde eles podem trocar de posição. Muito inspirado no quebra-cabeças. Tem um lúdico aqui no meu... né? Sobre isso. A influência do trabalho infantil, de ter feito os brinquedos de sucata. Mas falando aqui das bicicletas, havia a ideia de formatar a identidade visual do quadro das bicicletas numa escultura, né? Que pudesse sintetizar a transformação da bicicleta torta na bicicleta... Na sombra perfeita. Na sombra perfeita, né? E a bicicleta torta, ela projeta uma sombra, uma sombra perfeita de uma bicicleta correta, que tem muito a ver com a vida, né? Em que a gente aprende a dar muita cabeçada, a gente leva muito tombo, né? Agora, ele foi inspirado na exposição de 2006, que depois, no encontro com Rodrigo Acioli, ele foi fazer a curadoria da exposição em Estocolmo, na Suécia, né, que foi essa aqui, The Beginning of Life, porque a gente não queria repetir muito a The Doors, a Porta, porque já na Finlândia, isso aqui é uma peça gráfica do próprio Rodrigo, né? Rodrigo, além de jornalista, é ilustrador e artista gráfico, designer, né? Isso aqui é trabalho dele. Sabe o Rodrigo Acioli. E o Rodrigo visitou, fez a montagem dessa exposição aqui, que tem uma releitura aqui também de outra bicicleta, né, que está no Banco Alfa, essa bicicleta, e as outras obras, com aqui o texto em finlandês, que eu até hoje não decifrei ainda, porque eu não consigo entender o finlandês, né? Dizem que é mais difícil que o russo, né? Eu também vou ficar te devendo essa. E a Porta retornou em 2013, ano passado, né, numa exposição
já de compilação das obras, né? Mixed Media. E de lançamento Ipanema. do livro Ipanema, né? Com o lançamento do livro. Do Daniel Zulay. Com todas as... que você bota aqui a porta aberta de Daniel Zulay. O fato é que eu, desde criança, que eu tenho loucura pela raquete e por jogar tênis, e mantenho isso. E fui jogar tênis numa Olimpíada Esportiva de clubes judaicos chamado Maccabiada. Que não é qualquer tenista, ele foi jogar lá em Israel. Fui jogar em Israel. E em Tel Aviv, logo que eu cheguei, foi a primeira vez que eu visitei Israel, né, me surpreendeu muito a luminosidade, né, a intensidade do sol e o contraste com as figuras religiosas, né, que em Jerusalém, particularmente, onde você tem ali a Meca de todas as religiões, você tem todas as figuras religiosas muito com a toga, com a batina, não é a toga, é a batina. Mas essa indumentária negra, na claridade, inspirou um desenho que eu comecei manchando, folhas de papel branco com pinceladas, e se transformaram em... Um livro fabuloso está aqui. Foi o primeiro álbum Jerusalém. Isso é 74, não 74. foi? 74. São obras em nanquim. E Bico de Pena. Em que ele retrata. Agora, essa visão dele de Israel. Essa primeira edição teve um prefácio, uma abertura do Álvaros. O Álvaros, para quem não sabe, foi um caricaturista contemporâneo de J. Carlos, um dos maiores caricaturistas da história do Brasil. E ele fez essa apresentação aqui e foi quem me levou também ao Drummond, o poeta Carlos Drummond de Andrade, que escreveu uma crônica na época no Jornal do Brasil. Meu pai, que era advogado, me recomendou, e também foi patrocínio, né? Ele patrocinou essa primeira edição numerada, que a princesa Anne da Inglaterra recebeu em mãos, né, esse trabalho, né, num encontro aqui no Consulado Britânico, aqui no Rio. Bacana, cara. Meu pai me fez escrever aqui uma explicação dos costumes religiosos e da representação, às vezes, irônica. Eu acho interessante que tem escrito Jerusalém em português, mas imitando a grafia do hebraico, né? Isso é legal, olha só que bacana. Porque a primeira impressão, você olhando de longe, parece que é hebraico e não é. É português imitando a grafia do hebraico. Você vê como o nosso hemisfério esquerdo do cérebro... Fui eu que desenhei essa letra. O nosso hemisfério esquerdo do cérebro, o lado esquerdo, é o lado da linguagem. O lado direito é o lado da intuição, do contorno, é o lado artístico. Então, quando você faz a fusão, né, de uma estética artística na linguagem, você tem esse resultado aqui, que é um alfabeto que remete à letra hebraica, bíblica. Esse aqui é um desenho de humor, né, mais sofisticado, de traço, de refinamento, de pintura com pincel e bico de pena, né? Tudo em nanquim. Nanquim e aleatório, você está entendendo? Não há uma mensagem aqui tão específica como a charge do editorial de um jornal que está fazendo uma crítica. Eu acho que fica bem óbvio e são as imagens que te surpreenderam ao chegar nesse novo universo, né, que você passa para o papel. Claro, o Henry Kissinger recebeu uma cópia desse álbum, a Princesa Anne, e a Biblioteca do Congresso em Washington tem uma réplica desse álbum também, que é bem raro. Que bacana. Esse álbum ficou uma peça hoje única, de colecionadores. Os desenhos foram reproduzidos. Os rabinos, que bacana. Os rabinos, né? Então, Daniel, aí você tem o Carlos Drummond de Andrade, o Drummond de Ferreira Goulart. E tem o Rodrigo Ascioli, que em 2009 fez uma matéria no Jornal do Brasil e aqui fez uma referência, né, literária. Sim, né? Esse livro, Jerusalém, marca muito tua vida. Muito, né? A gente percebe muito. Isso. Mas esse aqui, ele teve uma importância muito grande, pelo seguinte... Porque esse você vai em tudo que você fez, você meio que aporta, meio que você faz um passeio por sua carreira, não é isso? Eu resolvi, vamos dizer, sintetizar, toda a minha criação artística, né, em uma nova produção, uma nova linguagem artística, tanto que até Chicória, Gilda, tem quadros pintados em que os personagens aparecem como referências de outra maneira, e as referências infantis permanecem. Eu não deixei de ser criança, né? Claro, claro. Esse aqui é um quadro que até os personagens que na TV Tupi antiga apareciam, né, na TV Excelsior, esse aqui. E você revisitando esses personagens, né? Alguns quadros são de brinquedos antigos, né, palhaços. Que você coleciona brinquedos antigos, que a gente vai mostrar isso daqui a pouco. Exatamente. Bem, vocês
conhecendo essa figura fabulosa agora pessoalmente, Obrigado. Daniel Azulay. Eu queria, Daniel, que você falasse então, né, sobre os seus contatos, o site, né, o site que você fez para as crianças também. O site acompanha a passagem da televisão para o curso da oficina de desenho Daniel Azulay e também, além do Crescer com Arte, que é o projeto social, o Dibu, que é uma plataforma de arte e educação para crianças, Dibu, D-I-B-O-O, .com.br. Acessa lá, dá uma olhada lá no trabalho. Dá uma olhada. E você vai aprender a desenhar, você vai aprender curso. a desenvolver a sua criatividade, que é o que o Daniel sempre, né, orientou as pessoas a fazerem muito bem. É a mesma alegria, só que hoje você tem recursos audiovisuais que naquela época não tinha tantos assim, né? Animação, HD, Full HD, né? Em alta definição, imagem, sabe? Então, no computador, você pode descobrir um mundo de possibilidades e transformar o mundo. Daniel, foi um prazer incomensurável. Muito bom. Obrigado, valeu. E é o seguinte, agora a gente dá uma voltinha aqui pela casa do Daniel, onde você vai ver as coisas fantásticas que esse cara tem nesse ateliê aqui. Muita coisa para você ver. E ó, algodão doce para vocês. Algodão doce para vocês. Tonight, no baby. Sleep tight tonight, oh. Sleep tight tonight, you honey. Sleep tight tonight, my dog. I'll wake you up when I come back home. It's gonna be better next time, baby. It's gonna be much better next time. Sleep tight tonight, you honey. Que Hora VIP hoje está aqui para isso. Agradeço a você, Roberto, por estar nos recebendo. Prazer receber vocês aqui e nos dar essa oportunidade de mostrar para o Brasil inteiro o que a gente está fazendo aqui. Oportunidades estão tendo os telespectadores, porque agora vocês vão conhecer a cidade e o polo audiovisual de Barra do Piraí.